A troca de ataques entre Israel e os Estados Unidos ainda está em andamento, mas parece que eles estão começando a ser sobrecarregados. Enquanto mísseis continuam a atingir alvos e suas bases também se tornam alvos, a situação tomou um rumo inesperado. Explosões abalaram Tel Aviv, fazendo com que os moradores entrassem em pânico e fossem para as ruas. Enquanto isso, em Teherã, fortes estrondos foram recebidos com calma e até mesmo com o hastear de bandeiras. Essa ironia se torna mais nítida à medida que a onda 55 da Operação Promessa Verdadeira 4 continua implacavelmente. E perdas que chegam a 20 bilhões de dólares começaram a ser reveladas. Ao mesmo tempo, os aliados da América estão lentamente se afastando. Então, quem está de fato perdendo o controle? Estes são os fatos da troca de ataques. Israel e Estados Unidos contra o Irã, parte 7. A troca de ataques entre Israel e os Estados Unidos ainda está em andamento, mas parece que eles estão começando a ser sobrecarregados. Em meio à crescente intensidade do conflito, um termo continua a surgir e se tornou o centro das atenções. Operação Promessa Verdadeira 4, ou OPV-4 para abreviar. Esta não é apenas uma operação militar comum, mas uma série de ataques em camadas projetados pelo Irã para pressionar continuamente seus oponentes. Diferente de ataques convencionais esporádicos, a OPV-4 prossegue como ondas recorrentes, calculadas e cada vez mais complexas. O Irã não está dependendo de apenas um tipo de arma, mas está combinando mísseis balísticos, drones suicidas e ataques de precisão de longo alcance, sobrecarregando os sistemas de defesa do oponente. Nos últimos dias, o mundo começou a ver como esse padrão funciona. Onda após onda é lançada sem dar a Israel e aos Estados Unidos tempo para se recuperarem. Mesmo na onda 55, a escala e a coordenação dos ataques mostram que esta não é uma ação reativa, mas uma estratégia de longo prazo bem preparada. O Irã está enviando uma mensagem clara. Eles não estão apenas se defendendo, mas são capazes de ditar o ritmo da guerra. A cronologia da mais recente escalada começou na região do Golfo, especificamente em torno do quartel-general da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos. Esta base estratégica foi subitamente colocada em alerta máximo após a detecção do lançamento simultâneo de drones Shahed-136, que se dirigiam a vários pontos militares americanos. Esses drones são conhecidos como kamikazes de voo baixo, difíceis de serem detectados por radares, e atingem alvos com precisão. Este ataque não é apenas uma ameaça física, mas também psicológica, pois mostra que mesmo as bases mais bem guardadas não são impenetráveis. Pouco depois, a onda 55 da OPV-4 realmente começou. O Irã lançou uma combinação de mísseis avançados com velocidade extrema e alta capacidade de manobra. Alguns relatórios mencionam tipos como o Fatah, que pode atingir velocidades hipersônicas, bem como o Emad e o Qadr, que são capazes de carregar grandes ogivas com alta precisão. O impacto foi imediatamente sentido no norte de Israel. A cidade de Naharia foi relatada como um dos pontos atingidos por ataques de foguetes, inclusive de grupos aliados como o Hezbollah. Imagens que circulam mostram prédios danificados, veículos em chamas e moradores em pânico procurando abrigo. Isso significa que o conflito não está mais limitado a 2 países, mas agora envolve uma rede mais ampla de aliados. A escalada então se espalhou para importantes bases aéreas dos Estados Unidos na região do Golfo, Sheikh Issa, no Bahrein, e Al-Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos. De acordo com declarações que circulam, um ataque combinado de mísseis e drones atingiu instalações de logística e abrigos de caças. O impacto não foi apenas dano físico, mas também uma redução na capacidade operacional. Não parou por aí. Os ataques também visaram a base militar Victoria, pertencente aos Estados Unidos, perto do Aeroporto Internacional de Bagdá. Pela primeira vez, imagens mostraram drones FPV, pequenos drones com controle direto, voando baixo sobre a área da base antes de atacar. Este tipo de arma é relativamente barato, mas altamente eficaz, porque é difícil de detectar e pode ser direcionado com alta precisão para alvos específicos. Além dos drones, ataques de foguetes também foram relatados, aumentando a pressão sobre as forças americanas no Iraque. Visto como um todo, este padrão de ataques indica uma coisa importante. A escalada do Irã não ocorre de forma isolada, mas está conectada a uma rede de aliados em várias regiões. Do Líbano, Iraque ao Golfo, todos estão se movendo no mesmo ritmo. E neste ponto, a grande questão começa a surgir. Isso ainda é apenas uma série de ataques.
ou é o início de uma grande mudança no equilíbrio de poder no Oriente Médio? A escalada por parte de Israel e dos Estados Unidos também continua. No entanto, desta vez, levanta muitas questões. Em meio à alta intensidade dos ataques, as Forças de Defesa de Israel, ou IDF, mais uma vez divulgaram imagens que alegaram ser parte de sua mais recente operação no que está sendo chamado de a Guerra de 12 Dias. O vídeo mostra um ataque aéreo que supostamente destruiu lançadores de mísseis pertencentes ao Irã e seus aliados. No entanto, não demorou muito para que a controvérsia surgisse. Vários observadores e usuários de redes sociais descobriram que algumas das imagens publicadas não eram novas. Há indicações de que vídeos antigos, até mesmo de uma operação no Líbano em um ano anterior, foram reutilizados e apresentados como se fossem parte do ataque mais recente. Isso desencadeou sérias questões sobre a credibilidade da informação que está sendo compartilhada, ao mesmo tempo em que mostra que esta guerra não está acontecendo apenas no campo de batalha, mas também no espaço da informação. Do lado americano, as ações do CENTCOM também não escaparam das críticas. Alguns dos vídeos oficiais divulgados foram considerados como mostrando uma seleção de alvos questionável. Em vez de atingir instalações estratégicas ativas, há indicações de que o que foi atacado foi equipamento antigo, alguns até mesmo previamente danificados ou não mais operacionais. Um exemplo amplamente discutido é o ataque a um antigo sistema de defesa aérea que já havia sido atingido antes, bem como a um local suspeito de fazer parte de um museu militar. Isso levou a especulações sobre se esses ataques são verdadeiramente eficazes ou apenas uma tentativa de construir uma narrativa de sucesso. Em meio a essa controvérsia, a IDF também fez uma grande alegação. Eles afirmaram ter matado um oficial de segurança iraniano de alto escalão. Dizia-se que essa figura tinha um papel importante na estrutura de poder e era próxima ao líder supremo do Irã. Se essa alegação for verdadeira, seu impacto pode ser muito significativo, pois atinge diretamente o círculo interno do poder. O conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã continua a cobrar seu preço. Até o momento, o número total de mortos teria chegado a aproximadamente 1.444 pessoas, com 12 cidadãos israelenses e 13 soldados americanos mortos. Enquanto isso, a maioria das vítimas é do Irã, com o número de vítimas continuando a aumentar desde o início desta grande escalada. A situação mais recente mostra que a pressão sobre Israel e os Estados Unidos não vem apenas do campo de batalha, mas também do cenário internacional. Um dos desenvolvimentos mais marcantes é a atitude dos aliados ocidentais, que estão começando a manter distância. Vários líderes europeus rejeitaram abertamente o pedido do presidente Donald Trump para ajudar a proteger as rotas de navegação no Estreito de Hormuz. Mesmo de dentro da própria OTAN, surgiu uma declaração firme de que este conflito é considerado problemático sob o direito internacional e que a aliança não deveria se envolver. Ao mesmo tempo, os movimentos militares dos Estados Unidos também levantam grandes questões. Relatórios que circulam mencionam que navios da Marinha dos Estados Unidos começaram a se afastar das áreas mais quentes no Oriente Médio. Se isso for verdade, não é apenas um reposicionamento tático, mas pode ser lido como uma forma de extrema cautela ou até mesmo uma indicação de que os riscos no terreno se tornaram muito altos. Essa condição é ainda mais reforçada por uma mensagem aberta do Irã, dirigida diretamente a Trump, afirmando que o resultado de uma guerra não é determinado por declarações políticas, mas pela realidade no campo de batalha, um lugar que as forças americanas agora estariam evitando. Internamente dentro do próprio Israel, a situação não é menos acalorada. Rumores sobre a condição do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ressurgiram após o aparecimento de um vídeo que, em vez de acalmá-los, despertou suspeitas de ser uma fabricação digital. Em vez de acalmar a questão, isso apenas amplificou a especulação sobre uma crise de liderança. Enquanto isso, o Irã está jogando outra carta estratégica através do Estreito de Hormuz. Eles declararam que a via navegável vital permanece aberta, mas apenas para países não envolvidos no conflito. E mesmo assim, com permissão de Teherã. Este é um movimento muito significativo, porque mostra indiretamente o controle do Irã sobre uma das rotas de energia mais importantes do mundo. Se esta guerra continuar, o cenário final pode não ser uma vitória militar absoluta, mas uma guerra de atrito. Como disse Alif, o objetivo do Irã não é vencer, mas sobreviver. Nesta condição, o simples fato de sobreviver pode ser enquadrado como uma vitória, o que, por sua vez,
coloca os Estados Unidos e Israel em uma posição estrategicamente perdedora.